Olá, tudo bem? Cris Duarte aqui para mais um vídeo com você. E hoje o assunto é: será que os filhos são responsabilidade somente das mães? Então vamos lá para esse bate-papo. Eu gosto de gravar vídeos aqui com vocês porque é um bate-papo mesmo, gente. É pra gente refletir. Então o canal existe para uma corrente do bem. O canal ele é feito para você que é mulher, para você que quer se desenvolver, para você que quer sair da zona de conforto, ou aprender algo novo, ou simplesmente refletir sobre as coisas que estão na sua vida. Então hoje aqui vai um momento de reflexão para você. Você que é mãe, é a única responsável pelo seu filho, né, ou pela sua filha? Muitas mães acham que sim. Muitas mulheres carregam este peso como se a única responsabilidade fosse a delas. E aí eu falo aqui com todas as mães, tanto as que já têm um parceiro, né, são casadas, têm um parceiro, alguém que mora junto e divide essa responsabilidade, ou pelo menos deveria dividir, não divide, quanto com aquelas que são mães solteiras, que não contam com um parceiro para cuidar de seus filhos, para dividir as responsabilidades. Mesmo essas mulheres, elas precisam entender que a única responsabilidade não é só delas, mas no sentido de não ser irresponsável, não é isso. É no sentido de que as coisas precisam ser mais leves. Geralmente, a mulher que tem um filho, ela passa a vida carregando isso como algo pesado, algo de muita responsabilidade, extrema responsabilidade. É, claro que é. Nós, quanto mães, né, quando nós nos tornamos mães, nós somos responsáveis pela criança que veio ao mundo através do nosso ventre. Mas isso não pode ser algo pesado a se carregar. Isso não deve ser uma culpa, isso não deve se tornar o único foco da sua vida. Não deve se tornar algo que você não consiga fazer outra coisa a não ser cuidar do seu filho. E por que a Cris está falando isso? Bom, eu conheço algumas pessoas, algumas colegas, né, pessoas conhecidas que elas acreditam que ninguém no mundo sabe cuidar dos filhos delas. Ninguém. Ninguém é perfeito, eu sei disso. Mas existe ali uma barreira entre você e a pessoa, né? Você e um conhecido. Você precisa confiar? Não. O mundo tá difícil? Tá. Mas vamos lá, vamos pensar. O seu filho precisa crescer. E aí você, quanto pessoa, você é responsável pela vida dele, mas não totalmente pela vida dele. Quando o jovem ele cresce, ele começa a dar os seus pequenos passos, seus primeiros passos, rumo à liberdade, rumo às suas vontades e necessidades, a mãe precisa entender que ela precisa ir viver a vida dela também e dar espaço para que esse jovem se desenvolva. O que a gente vê muito por aí são mães hiper, mega, super blasters protetoras. Crianças que não conseguem se desenvolver porque a mãe não deixa, né? Porque a mãe protege demais, ela tem medo do risco que a vida dá, ela tem medo do sair da rua, ela tem medo do simples fato de soltar um pouco, ela tem medo quando chega a idade aí dos jovens que eles querem sair juntos, eles querem ir no shopping, né, assistir um filme com uma galerinha. E a mãe, no geral, porque a gente tá falando aqui, né, do momento mãe, a mãe, no geral, se sente temerosa. E ela acaba punindo o seu filho, não deixando com que ele se liberte, como se ela fosse a única responsável por isso. É preciso delegar responsabilidade, é preciso delegar e dividir a responsabilidade com o seu parceiro. Claro, sempre com muita prudência. Eu não tô falando aqui que é errado, tá, gente? Estou dizendo o quê? Na maioria das vezes, a mãe não se permite dividir, né, a prole dela com ninguém. É como se mais ninguém tivesse a competência de cuidar do filho dela. E a gente sabe que isso não é uma verdade. Né? Quando a gente... existem outras mães aí, vou dar um exemplo. Existem outras mães que elas são mais soltas, que elas não ligam tanto, que elas confiam mais. Ou que simplesmente, mesmo não confiando, elas se arriscam para poder deixar o seu filho crescer e evoluir, tá? Então, eu sou uma dessas mães que eu não acolho demais, porém não solto demais também, porque a gente sabe que a vida não tá fácil, né? Os riscos, tudo, mas é preciso dar abertura, é preciso entender que eles têm esse momento e que a mãe não tem que carregar tudo sozinha nas costas.
Porque, gente, vamos combinar, é uma responsabilidade muito grande, muito grande. Se a gente fizer disso um fardo, fizer disso uma culpa, se fizer disso um peso, né, essa arte do ser mãe se torna ruim. É uma experiência não muito agradável. E quando você envelhecer, você vai olhar para trás e vai falar assim pro seu filho: eu dei a minha vida pela sua e você não dá valor. Porque para nós nunca vai ser o suficiente, né? Quando o filho bater asa, vai rolar o ciúme. Quando o filho resolver tomar as próprias decisões sem falar com a mãe, vai rolar aquele sentimento de exclusão. Antes eu precisava falar alguma coisa, agora ele nem pede mais minha opinião. E a gente precisa entender, se desapegar disso. Cada indivíduo nasceu para viver sozinho, para se desenvolver sozinho. Então, o que é esse se desenvolver sozinho? Enquanto o filho é pequeno, a mãe cuida, a mãe trata, a mãe tem responsabilidade total, né? Não só a mãe, o casal de preferência, que eles tenham a mesma divisão aí de tarefas, né? E responsabilidade. Mas quando o filho cresce, a mãe precisa entender que é a hora de largar o pombinho e deixar voar. Porque senão esse adolescente, ele não aprende a lidar com os desafios da vida, ele não aprende a lidar com os problemas, com seus desafios. E ele passa a ser um jovem frustrado, muitas vezes depressivo, porque ele não aprendeu no decorrer da vida dele a lidar com pequenas situações porque a mãe cuidava. Vamos dar um exemplo? Vamos lá, muito simples. O filho vai na loja com a mãe comprar uma roupa e a mãe escolhe a roupa, né? No geral, quando eles são menores, a gente acaba fazendo isso, é praxe. A gente vai lá, escolhe. Mas conforme eles vão crescendo, eles querem ter o poder da escolha. E algumas mães não permitem isso. Por quê? Porque elas acreditam que a opinião delas é a principal e a melhor. E tem que ser daquela forma. E aí o jovem não toma as pequenas decisões por si próprio. E aí quando ele tiver que tomar decisões mais graves, né, onde ele tiver desafios maiores pela vida, ele não vai saber analisar suas emoções. E quando não há uma inteligência emocional construída e bem desenvolvida, esse jovem, ele tende a dar muitos problemas de desvínculo com a vida, né, de desmotivação, da falta do objetivo, a falta do foco, porque ele não aprendeu. Ninguém é capaz de dar aquilo que não tem. Então, se o seu filho não aprender a ser esse jovem dinâmico, autônomo, ele não vai conseguir entregar isso para o mundo. E você também, né? Se você não desgrudar, se você não largar o seu filho para que ele possa ter as próprias experiências, no final, lá na frente, quando ele tiver bastante idade, ele vai contar as suas histórias. Porque ele não vai ter o livro da vida dele escrito. Ele vai apenas copiar suas histórias. Então, fica aqui a reflexão. A mãe é a única responsável pela vida de um filho? Se você acha que sim, comenta aqui pra mim, aqui embaixo. E se você acha que não, deixa seu comentário. Por que você acha que não? Que a mãe não é a única responsável, pelo menos não deveria ser a única responsável. Se você quiser deixar o comentário como é que é a sua vida de mãe, eu prometo responder, eu vou adorar. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.